tudo bem com vocês? Eu sou a professora Valesca e essas são as práticas de educação ambiental. Então, pessoal, para a gente começar a nossa aula de hoje, eu gostaria de retomar um conteúdo que a gente fez e trabalhou nas aulas anteriores, que é sobre as bacias hidrográficas, e eu gostaria de retomar com vocês as bacias hidrográficas de Curitiba, tá? Na região do entorno de Curitiba, deem uma olhadinha aqui no mapa. Então aqui nós temos a bacia do Rio Passaúna, a bacia do Rio Barigui, a bacia do Rio Iguaçu. Desta bacia não é retirada a água para abastecer as casas da região de Curitiba, tá? Bacia do Ribeirão dos Padilhas, a bacia do Rio Belém e a bacia do Rio Atuba. Para relembrar para vocês, bacias são regiões onde existem rios, né? Existe um rio principal e existem vários rios que são afluentes. Tá certo? Muitas pessoas, elas preocupadas com o entorno dessas bacias, formaram comitês. Então existem comitês na região de Curitiba, tá? Que são os comitês de bacias hidrográficas, que com o intuito de preservar essa região das bacias hidrográficas, tá certo? Então agora a gente vai ver, vamos tentar fazer um mão na massa, tá certo? Então, o que nós vamos fazer hoje? Observem a imagem. Olha lá. Nós vamos fazer como se fosse um esquema, tá? Usando alguns materiais para representar bacia hidrográfica, tá? Vocês vão precisar de alguns materiais. Então, vejam aí, procurem uma folha de papel sulfite. Não tem papel sulfite, pode ser uma folha do seu caderno, tá? Você pode escolher à vontade, ou do caderno de desenho. Você vai precisar de giz de cera, tá? Você escolhe a cor que você quiser. Se você não tiver giz de cera, pode ser lápis de cor sem problema nenhum. E uma folha do seu quintal, tá certo? Vê se vocês conseguem achar a folha do seu quintal aí, ou no quintal do vizinho. É uma folha que esteja caída no chão, não precisa arrancar, tá bom? Eu vou dar um tempinho para vocês procurarem, tá? Já volto. Então, conseguiram achar os materiais? Então, vamos começar, tá? O que você vai fazer? Colocar a sua folha sobre a mesa, tá? Pode usar uma folha por baixo, se você achar conveniente aí na sua casa. Você vai cobrir com a outra folha de papel, tá certo? Vai escolher uma cor, eu escolhi laranja, porque eu adoro laranja, e a gente vai fazer tipo como se fosse um decalque, pintando por cima da folha. À medida que você vai pintando, observe que já estão saindo na folha de papel as nervuras, tá? As nervuras da folha, que são esses risquinhos que a folha apresenta, tá certo? O que eu quero mostrar para vocês com isso? Que as bacias são assim. Tem o rio principal, que é essa nervura maior que está no meio, ó. E tem também os rios afluentes, que são essas nervuras menores aqui, tá certo? Você pode terminar o seu desenho, tranquilo aí, que a professora tá terminando aqui, tá? Aí, é para ficar mais ou menos assim, tá certo? Então, observem aqui o rio principal e aqui do ladinho as nervuras, tá certo, gente?
Muito bem, esse material você pode deixar do ladinho. Pode mostrar para sua professora na escola, se você estiver indo para a escola, tá certo? E nós vamos continuar com a nossa aula. Então, observem no mapa aqui. Olha só, eu coloquei 2 mapas da região do Paraná para lembrar vocês que as bacias hidrográficas estão por aí, existem em vários lugares onde há os rios, né? Aqui nós estamos mostrando com essa flechinha aqui a formação da bacia do Rio Iguaçu, tá certo? E aqui nesse cantinho a bacia do Rio Paraná, e na bacia do Rio Paraná existem 3. Lembram que eu comentei da escassez de chuvas? Provavelmente quando você for assistir essa aula, você vai observar que tem chovido mais. Realmente a primavera é uma estação com maior volume de chuvas. Isso é real, isso é verdade. Entretanto, a gente ainda está com esse processo de escassez de água, tá certo? Para a gente voltar com a normalidade dos níveis dos rios e das bacias hidrográficas, a gente precisa ter muito mais volume de chuvas, tá certo? E para que esse volume chegue até as hidrelétricas, que nós comentamos também que a escassez de chuva influencia diretamente a produção de energia? Lembra que eu comentei que as termoelétricas foram acionadas com carvão e outros tipos de combustíveis e isso deixaria a nossa conta de luz mais cara? Então, está relacionado com essa escassez de água, com a escassez das chuvas. Com o maior volume de chuvas na primavera e no verão, eu acredito que o governo, de maneira geral, né, as políticas públicas devam diminuir esse racionamento de água, né? Agora você provavelmente deve estar vivendo momentos com menos falta de água do que antes, do que foi no inverno, e isso faz parte do nosso processo de normalidade, chover um pouco mais na primavera e no verão. Tá certo, gente? Outro assunto muito importante que nós falamos foi sobre as mudanças climáticas. Tá? Observem as imagens ali, né? O homem diretamente influenciando essas mudanças climáticas, as queimadas, né? Os povos, lembra que comentamos que alguns povos estavam perdendo os lugares onde nasceram, onde foram criados, onde a sua língua, né, a língua falada é comum, né? O que está acontecendo com esses espaços, né? Então, o termo mudança climática refere-se às variações de clima numa escala global, tá? Do nosso planeta ao longo do tempo. Então é importante que a gente diferencie mudanças climáticas que aconteceram ao longo da evolução do planeta Terra. O planeta Terra uma vez já foi sem atmosfera, a atmosfera dele era diferente, aí foi se modificando, foi criando uma atmosfera diferenciada, os continentes se separaram, houve épocas de glaciações, né, que era a Era do Gelo. Já assistiram esse filme, A Era do Gelo? Então tem tudo a ver com as glaciações. Agora, o que nós estamos falando na nossa aula são as mudanças climáticas que causam um prejuízo para a humanidade, para a sociedade, para todo o planeta de maneira geral. Tá? Essas mudanças climáticas são, sim, causadas pelo homem. Tá? Existe um instituto chamado IPCC e esse instituto esclarece que, pelas pesquisas científicas, sim, o homem é o responsável pelas mudanças climáticas em escala mundial que estão prejudicando o planeta Terra. Tá? E um desses efeitos é o aumento do aquecimento, derrete as calotas polares, modifica a salinidade dos oceanos, prejudica os espaços onde os animais vivem, onde as pessoas vivem. Quero mostrar para vocês um gráfico. Deem uma olhadinha aqui nesse gráfico. Então, o que vocês estão acompanhando em cinza, tá? Toda essa parte de cinza aqui é o aumento da temperatura do nosso planeta, tá certo? Então, aqui tá falando, nesse laranjadinho aqui é o que a gente já tá vivendo até aqui, tá? Esse aumento já existe, tá? De mais ou menos 1 grau, um pouco menos, tá? A tendência é que se as emissões de poluentes, as emissões de gases prejudiciais, a diminuição da camada de ozônio, todos esses problemas ambientais que estão acontecendo, a tendência é que isso aumente cada vez mais, né? E a estimativa é que isso aumente até 2050, por aí, em mais meio grau.
tá certo? E isso vai aumentar todas aquelas questões de derretimento das calotas polares, as pessoas vão ter seus locais, por exemplo, se morarem em ilhas, vão ter as ilhas inundadas, tá? Essa é uma preocupação real, tá certo? E isso foi um assunto muito importante e é importante a gente pensar sobre isso e refletir sobre isso, tá certo? Mas falando do assunto de hoje nós vamos falar sobre serviços ecossistêmicos, que são dos ecossistemas. Para começar, o que é um ecossistema, pessoal? O ecossistema é definido como um complexo e dinâmico relacionamento entre as plantas, entre os animais, entre os seres abióticos e os seres bióticos. Quando a gente está falando de seres abióticos, estamos falando de seres que a gente fala que não possuem vida, né? A água, o ar, as rochas, o solo, tá? E quando a gente fala dos componentes bióticos, estamos falando dos seres vivos, dos animais, das plantas e nós mesmos, tá? O que a gente procura é que esses serviços estejam, esse ecossistema esteja interagindo, tá certo? Então ele interage os abióticos com os bióticos juntamente com o ser humano e que eles estejam em equilíbrio, tá? Os serviços ecossistêmicos são aqueles serviços que a natureza, os bens naturais que a natureza nos oferece, que nós usamos, tá? Então existem elementos naturais, tá? Os elementos naturais são as rochas, o solo, a água, o ar, tá? Os animais, as plantas. Esses elementos naturais, a partir do momento que eles nos auxiliam de alguma forma ou contribuem para a nossa existência, eles são chamados de serviços ecossistêmicos e de recursos. Em geral, nós usamos esse termo, recurso. Quando a gente fala da água, quando ela está lá na natureza, por exemplo, um rio, aquele rio tem água, então aquilo lá é o elemento água. Quando nós comentamos que a água serve para a gente beber, serve para a gente usar em casa, nós usamos a água como recurso. Aí a gente fala que é um recurso natural, tá ok? Vamos continuar lá. Então observem as imagens ali, ó. Por serviços ecossistêmicos, a gente entende que são essas contribuições que são diretas ou indiretas. Então o que vocês estão observando aqui na imagem são as pessoas estão ali aproveitando do sistema daquela calçada, daquele espaço verde, né? E isso também é esse bem-estar, né? Esse sentimento de bem-estar conosco e quando a gente está em meio à natureza, é um serviço ecossistêmico, tá? Vocês estão vendo aqui a abelhinha, né? Então os animais e os insetos polinizadores são fundamentais. Sem a existência as abelhas respondem, gente, só a título de curiosidade, as abelhas correspondem a 1/3 de toda a produção de alimentos do nosso planeta. A gente deve a elas. Por quê? Porque elas vão de flor em flor carregando pólen e fazem a polinização, e a partir dessa polinização acontece a formação dos frutos, que é o que a gente espera, né? Então as abelhas prestam um serviço ecossistêmico e a gente vive tentando matar elas, né? Então se lembrem, antes de acertar uma abelha, que ela é responsável por boa parte do seu alimento, tá certo? Vamos lá? Agora aqui, ó, as sementes, né? Aqui é uma plantação de arroz, então esse serviço de suporte, de provisão, é um serviço ecossistêmico muito importante, né? O bem-estar da população, a economia da população depende dos recursos naturais e isso também é um serviço ecossistêmico, tá? Para que isso seja possível é necessário que haja equilíbrio, tá certo? Então a gente usa esse bem que a natureza nos oferece e ao mesmo tempo nós temos que pensar que precisamos proteger, precisamos conservar para que isso que isso aconteça de maneira sustentável, tá? Aqui nós temos a explicação do ecossistema, mas é assim só para um visual, tá? Dos componentes abióticos, tá certo? Que é o que estão aí diretamente relacionado com os recursos que a gente vai receber e os componentes bióticos. Tá certo? Que nós temos vários aqui exemplificados, tá certo? Agora, minha gente, nós vamos assistir um vídeo, tá? Prestem bastante atenção nesse vídeo, que ele vai falar sobre os serviços ambientais, ou seja, os serviços ecossistêmicos prestados pela natureza.
serviços ecossistêmicos. Que bicho é esse? Apesar desse nome tão técnico, os serviços ecossistêmicos representam o que há de mais belo e valioso na natureza. Já se sabe que vivemos uma grave crise ambiental, que põe em risco as atividades produtivas, o bem-estar da sociedade e até mesmo a vida na Terra. Uma forma de lidar com essa crise é contar com os serviços que a natureza desenvolveu de maneira sofisticada durante milhões e milhões de anos. Por exemplo, a natureza presta serviço ao homem quando faz chover regularmente e repõe a oferta de água para uso das pessoas, das indústrias, da agricultura, quando faz crescer vegetação e retira CO2 da atmosfera, ou mantém a qualidade do solo, evitando que a erosão coloque em risco encostas, moradias, fluxo dos rios. Quando insetos e outros animais polinizam plantas e possibilitam os frutos dos quais depende boa parte da produção de alimentos. Ou quando corais e manguezais funcionam como barreiras que detêm o avanço do mar sobre ilhas e continentes. Ou seja, serviços ecossistêmicos são as contribuições diretas e indiretas da natureza à economia e ao bem-estar da humanidade. Acontece que, em vez de fazer o ecossistema trabalhar a seu favor, o homem muitas vezes tem preferido buscar complexas soluções de engenharia. É claro que esse fluxo de serviços depende de ecossistemas bem conservados, o que pede uma redução dos impactos da ação humana no meio ambiente. E ainda, para fazer com que esses serviços sejam incorporados pelo sistema econômico, que inclui governos, empresas e sistema financeiro, é fundamental que sejam valorados. Por exemplo, se o problema é falta d'água, o que é mais vantajoso? Contratar projetos de engenharia para a construção de represas ou reflorestar as margens dos rios, a fim de que a natureza se encarregue da solução? Essa conta requer um valor monetário. A discussão sobre como fazer a valoração dos serviços ecossistêmicos ainda está bem no início, mas já se sabe que a base para a valoração deve se dar a partir de 4 categorias. 1. Categoria provisão, que significa a capacidade da natureza nos prover alimentos, água, matéria-prima, biocombustível, recursos genéticos, medicinais, ornamentais. 2. Regulação, a capacidade da natureza de autorregular o clima, de polinizar as plantas, de fazer controle biológico de pragas e doenças, de purificar a água. 3. Suporte, a capacidade de garantir a manutenção dos ciclos de vida de espécies migratórias e da diversidade biológica. 4. Cultural, considerada a categoria mais difícil de valorar, que é aquela que oferece beleza cênica, recreação, turismo, paz de espírito. Por que é importante saber o valor econômico dos serviços ecossistêmicos? Quais são os principais atores dessa história? E como se aplica a valoração? As respostas você encontra nessa edição de P22 On. Então, pessoal, gostaram do vídeo? Viram que importante que é esses serviços? Perceberam que existem diferentes tipos de serviços ecossistêmicos que a natureza nos presta? Existe o serviço de suporte, existe o serviço de provisão, o de regulação e o serviço cultural. Nós vamos falar sobre eles agora, tá? Então, observem lá. O primeiro deles é o serviço de provisão. O serviço de provisão inclui todos os recursos fornecidos pelos ecossistemas e que a gente consome de alguma forma. Esses serviços podem ser os alimentos, Então observem lá na imagem, nós temos as frutas, nós temos os combustíveis, No caso eu exemplifiquei uma forma de a gente obter energia elétrica de maneira mais sustentável, que é a energia eólica, a partir dos ventos. E também o serviço de polinização, que é um serviço ecossistêmico muito importante, que mantém a circulação dos alimentos, tá?
A matéria-prima que a gente precisa para fazer as coisas, por exemplo, o algodão, né, para fazer tecido, né, para fazer a roupa, isso também é um serviço importante prestado pela natureza. A água, tá? A água potável, ou seja, que tenha qualidade e quantidade para o consumo, né? E os recursos, que são os recursos genéticos, né, a variabilidade genética que existe no planeta, e também aos recursos medicinais, aqueles chazinhos que a gente usa, ou então aqueles recursos que a gente usa para montar, para elaborar remédios, tá certo? Muitos deles, com certeza mais de 90%, vêm da natureza, tá? Isso é serviço de provisão. Aí nós temos também os serviços culturais, tá certo? Então, observem a imagem lá. Então, existem pessoas no espaço verde, outras pessoas estão observando ali também um entorno de espaço, né? O serviço cultural é aqueles que representam benefícios não materiais. A gente não pega nesse bem-estar cultural, tá? Nesse serviço cultural, mas ele é um bem-estar que está relacionado com a sua recreação, por exemplo, estar passeando, estar usufruindo num parque, por exemplo, né? Aqui em Curitiba nós temos muitos parques que agora estão liberados, inclusive, para a gente poder ir devidamente, com máscara, tudo, né? Usando sempre os protocolos de segurança ainda, né? Mas a gente tem, né, um espaço verde em Curitiba bastante interessante e é um recurso também de turismo. A gente diz que também é um recurso cultural, né? Essa visitação que a gente faz nesses espaços, tudo isso é um serviço ecossistêmico de ordem cultural, tá certo? Isso sem falar que é um benefício estético também, que a gente olha para a natureza, a gente se sente bem, né? Aí nós temos também os serviços de suporte. Esses serviços de suporte são necessários para que os outros serviços existam, tá? Entre eles estão a formação do solo. Então, ao longo do tempo, o solo foi se formando e ele é muito importante para nós, né? Ele está relacionado com a nossa agricultura diretamente, mas não é só isso. Também é o chão que a gente pisa, é onde a gente coloca as nossas casas, né? Então, este recurso é um recurso de suporte muito importante, né? Onde estão os habitats, onde está o ciclo dos nutrientes, tá certo? Então, à medida que existem a ciclagem dos nutrientes, os nutrientes variados que existem, nitrogênio, o fósforo e entre outros itens que existem aí na natureza, toda essa ciclagem também faz parte de um serviço que a gente chama de suporte, tá? A própria produção de oxigênio feita pelas árvores é um importante recurso e entra nesse de suporte, tá? Também a gente entra com a biodiversidade. Então, quando vocês olham a imagem ali, a gente vê a água, né? Fornecimento de água e a biodiversidade. Tudo isso faz parte desse serviço ecossistêmico de suporte, tá? E ainda temos, por último, o serviço de regulação. O que faz o serviço de regulação? Ele tá aí para equilibrar as condições ambientais naturais, tá certo? Esse recurso de regulação eu particularmente considero um dos mais importantes, porque o equilíbrio e as condições do meio ambiente são fornecidas por esses serviços. Por exemplo, florestas. As florestas, dentro das florestas, a própria floresta que regula o ciclo hidrológico. Todo o ciclo hidrológico nós comentamos numa aula anterior. É a evaporação da água, formação das nuvens, chove novamente, essa chuva devolve a água para os rios, para os serviços ecossistêmicos, para os rios, lagos, para o subterrâneo também, né, para os lençóis freáticos. Esse ciclo hidrológico faz parte dos serviços ecossistêmicos e é bem importante. A qualidade do ar, né, a atmosfera em volta do nosso planeta como filtro, tá certo? Então isso é um serviço muito importante da atmosfera. Sem esse filtro de ar que a gente tem em volta do planeta, nós receberíamos os raios ultravioleta do sol diretamente na nossa pele e isso seria extremamente prejudicial, tá? Também a atmosfera do nosso planeta é que mantém o calor, então o suporte de vida também se deve à luz e o calor que vem do sol, e a atmosfera faz com que isso não vá embora, tá? Esse calor do sol não vai embora, não se dissipe, tá certo? Além disso, as florestas também contribuem para
eles contribuem com as nascentes, favorecem as nascentes, né, os espaços com as nascentes. Existe outro tipo de vegetação que se chama cerrado, que está mais no nordeste do Brasil, também favorece a existência de nascentes, né? E alguns ecossistemas, eles previnem os desastres naturais, como as queimadas, por exemplo, tá? Agora eu quero que vocês fiquem de olho. Então, gente, agora nós vamos assistir um vídeo, tá certo? E esse vídeo vai falar, vai contar para vocês mais algumas coisas super interessantes sobre os serviços ecossistêmicos, tá certo? Prestem bastante atenção. Você sabe o que tomar um café, usar o celular e ler um livro tem em comum? Esses e inúmeros outros hábitos do nosso dia a dia dependem direta ou indiretamente da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos. Os serviços ecossistêmicos são os benefícios prestados pela natureza, que nos fornece água limpa, ar puro, alimentos, regulação do clima e proteção contra desastres naturais, energia, polinização, lazer e até bens culturais e valores emocionais. A nossa segurança alimentar, hídrica, climática, energética, bem como a saúde humana, dependem da conservação da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos. Mas nossa biodiversidade está ameaçada por diversos fatores: mudança no uso do solo, mudanças climáticas, poluição, instituições ineficientes e crise econômica. Tudo isso gera consequências como perda de cobertura de vegetação nativa, mudança na temperatura e precipitação, perda da produtividade agrícola, alteração dos habitats e na distribuição de espécies, disseminação de doenças e seus vetores, aumento na ocorrência de invasões biológicas. O bem-estar humano depende diretamente da conservação da biodiversidade e dos ecossistemas. Eles são elementos fundamentais para o enfrentamento das crises socioeconômicas e ambientais, para o desenvolvimento social e econômico, redução de pobreza e desigualdade. E o Brasil, por ser um país mega diverso, tem um grande diferencial competitivo, enorme responsabilidade e uma oportunidade única de fazer a diferença, incorporando a riqueza natural ao processo de desenvolvimento do país. Por isso, a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos busca apresentar o conhecimento produzido sobre biodiversidade, saberes tradicionais e sua relação com o bem-estar humano. Com o apoio de diversos pesquisadores e parceiros, a plataforma produziu o primeiro diagnóstico sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos do Brasil e prevê a produção de outros relatórios temáticos ligados à polinização, polinizadores e produção de alimentos, mudanças climáticas, contribuições dos povos indígenas e comunidades tradicionais para a biodiversidade brasileira, água e restauração. Nosso propósito é gerar conhecimento para assegurar o cumprimento das leis ligadas às políticas de desenvolvimento do país, buscar inovação e tecnologia, propor soluções descentralizadas, incentivar o consumo consciente, mitigar mudanças climáticas, expandir áreas protegidas e recuperar terras abandonadas. Um futuro próspero dependerá das escolhas e ações tomadas no presente. É uma responsabilidade dos diversos atores da sociedade civil e precisa ser integrada de forma transversal às políticas de desenvolvimento do país. A decisão está nas nossas mãos, cidadãos, governos e empresas. Biodiversidade não é problema. Biodiversidade é solução. Então, o que vocês acharam do vídeo? Viu? Ele tinha uma pegada importante sobre alguns, sobre alguns serviços ecossistêmicos e para vocês lembrarem quais são esses serviços, tá? Suporte, regulação, cultura e provisão, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de alguns ecossistemas específicos, tá certo? E que serviços ecossistêmicos eles prestam para nós e que às vezes a gente nunca pensou nisso, tá? Então observem lá a imagem, tá? O que vocês estão vendo? É uma imagem de água e aqui é um mangue,
tá? É o espaço de mangue. Então, qual é a importância da vegetação nesses espaços? A vegetação faz regulação do ciclo hidrológico, né, do ciclo da água. Além disso, a vegetação influencia diretamente no clima, tá? A revegetação melhora a qualidade do ar, né? Contenção de sedimentação, assoreamento. Então, quando a gente tem vegetação, nesse entorno aqui, ó, da imagem, ó, nesse entorno, quando a gente tem esse tipo de vegetação, ou então as matas ciliares, que é como os nossos cílios funcionam, os cílios servem para segurar as impurezas, né? O que as matas ciliares fazem é segurar a terra para que a terra não escoe junto com o rio. Isso é importante, porque senão o rio vai deixar de existir com o tempo, né? Se a terra for junto com o rio, escoar junto, né? Contém a erosão, é importante a presença da vegetação por isso, e também faz um controle do fluxo de água, reduzindo as enchentes. Então a vegetação reduz, se você tem uma vegetação em torno, ela vai reduzir potencialmente as enchentes, tá certo? Falando do clima, né, a regulação do clima feita pela vegetação, ela é muito importante pela questão de que quanto mais vegetação eu tenho, mais perto do clima moderado, um clima não tão quente a gente vai ter, tá? A tendência para climas mais quentes fica em regiões onde não tem muita vegetação, certo? As restingas são fundamentais para evitar erosão, ressacas, servindo como um controle natural. Aonde que está a restinga na imagem, gente? Vocês já viram restinga? Já foram à praia? A restinga é uma vegetação específica do litoral, tá? Então, no litoral, praticamente do Brasil todo, nós temos restinga. Restinga é essa vegetação que está aqui. Ó, tá vendo a areia aqui? A restinga está em volta, tá? Essa vegetação da restinga, ela é importante porque ela segura a areia ali, ela impede que o mar avance, né? Então a presença da restinga faz com que o mar não avance para cima das casas, para cima da rua, tá? Para que ele não venha mais para dentro do continente. E quando a gente tira a restinga, a gente está atrapalhando esse serviço ecossistêmico, quer dizer, a restinga não vai mais estar ali para fazer essa proteção, e a gente vai propiciar aquele espaço para que o mar avance cada vez mais. Então, quando vocês observarem aí, o mar destruiu a fachada do litoral, as ruas do litoral, o mar avançou para cima de casas que estão muito próximas da região de frente para o mar, é porque foi retirada a vegetação natural. E daí não adianta colocar grama no lugar, tá? A grama não tem esse poder de segurar, porque a grama tem uma raiz pequenininha assim, ó. E a raiz da restinga, ela é profunda, ela se entrelaça, sabe? Faz um monte de nó dentro da areia e impede que a areia escoe e impede que a areia saia do lugar e que o mar avance, entende? Isso é muito importante, tá? Se a gente considerar o fato da intensificação das mudanças, dos efeitos das mudanças climáticas, vai aumentar ainda mais com o tempo, né? As marés podem subir ainda mais. Então a presença da restinga vai impedir que o mar, ou pelo menos vai auxiliar, né? Impedir eu não sei, mas vai auxiliar, fazendo com que o mar não avance, tá? Sobre os rios, tá? A água para o consumo e abastecimento humano, né? Isso é óbvio. Fonte de alimento e sustento, né? Como a pesca. A capacidade de degradar poluentes, os rios podem fazer isso numa certa quantidade de poluentes, e a própria recreação, né? Próximo, o solo. Então, nesse desenho que vocês estão vendo aí, passeando, estão vendo aqui embaixo, aqui está representando o solo, tá? E aqui está a graminha em cima, né? Qual que é a importância do solo? Né? A presença da terra, do chão que a gente pisa. Bom, o solo faz a filtragem da água quando chove, né? Então a água vai descendo para os lençóis freáticos e vai ficando cada vez mais limpinha, né? Então ele também fornece os nutrientes que as plantas precisam, né? Dos ecossistemas como um todo, né? Também faz uma ciclagem de nutrientes, então existem os micro-organismos presentes nesse solo que fazem a ciclagem dos nutrientes, tá certo? E de maneira geral, os ecossistemas como um todo, o que eles ofertam para nós? Uma beleza no espaço, né? A biodiversidade, potencialidade de vários organismos, plantas e animais
fornecerem itens para a medicina, né? Espécies com propriedades medicinais, e o fornecimento de recursos necessários para a nossa sobrevivência. Então, como forma de destacar a importância desses serviços ecossistêmicos, ainda surgem instrumentos de gestão, tá? Então, o que vocês estão vendo na imagem, aqui esse pessoal aqui está discutindo uma coisa que a gente chama de direito ambiental, tá? E aqui tem o espaço das crianças organizando esse espaço, fazendo limpeza, recolhimento de lixo, tá? Então, assim, quando a gente fala de um serviço, seja ele qual for, a gente fala em pagamento também. De alguma forma existe troca. Se eu vou prestar um serviço para alguém, eu quero ser paga, né? Ou você me dá alguma coisa, ou você troca. Dificilmente a gente faz essa... por um serviço que a gente está prestando, a gente dificilmente doa. Na questão da natureza, os serviços ecossistêmicos estão sendo, sim, existe também uma forma de pagamento por eles, tá? E o que essas pessoas ali no Congresso estão discutindo é justamente esse direito ambiental, a forma como a gente vai pagar a natureza, tá? Pelos serviços que elas estão prestando para nós, tá? E também a forma como a gente lida com esses espaços da natureza, tá? Então, existem alguns princípios, por exemplo, assim, o usuário, que é o pagador, né? Então ele está usando o espaço, por exemplo, um fazendeiro, tá? Então ele usa um espaço e ele paga por aquele espaço, deixando um pedaço da fazenda dele para preservação, por exemplo. Ou ele faz algum tipo de... ele paga impostos sobre aquele espaço natural que ele cuida, que ele é dono, tá? E isso é o pagamento por serviços ecossistêmicos também. Tá? Se tem água limpa, então é o caso assim de grandes chácaras que tem fontes de água, tá? Tem nascentes dentro de chácaras ou de espaços de sítios, né? Essa água que ele está preservando ali é como se ele estivesse pagando também por esse serviço ecossistêmico, certo? E aqui eu mostrando para vocês os serviços culturais, né? Então, quando a gente faz essa construção aqui no meio de uma área, tá? Isso também faz parte da cultura, a gente modifica o espaço, mas não prejudica ele, tá certo? E aqui é uma área de proteção, tá? É uma APA, tá? Isso também é uma forma como as políticas públicas influenciam. Então, existem áreas em várias partes do mundo que são consideradas áreas de preservação, e elas são importantes porque essas áreas de preservação têm o objetivo de diminuir os impactos. Então, se existe desmatamento em uma determinada área, tá? Então a pessoa precisa desmatar ali para construir a casa dela. Ela vai cortar as árvores e vai construir a casa. Em contrapartida, ela vai deixar um espaço do terreno dela para que nada seja mexido. Tá? E isso é pagar pelo serviço ecossistêmico da região. Quando a gente está falando de uma área de preservação ambiental, a gente está falando de um espaço que não pode ser mexido de jeito nenhum. A gente não pode tirar uma pedra do lugar de uma área de preservação ambiental, tá? Porque se configura como crime. É uma área de preservação, a gente não pode mexer, tá certo? Então existem áreas de preservação permanente, tá? Existem outros tipos de área de preservação também, tá certo? A gente deixa isso para uma próxima aula. Agora, pessoal, a gente vai ver o que a gente aprendeu hoje. Então, agora vamos rever o que a gente aprendeu hoje. Primeiro, a gente aprendeu o que são serviços ecossistêmicos e a gente aprendeu que é a prestação desses serviços, disponibilização de recursos feitas pela natureza. Tá? Em função da natureza. Observem a imagem aqui. Eu trouxe para vocês uma imagem muito parecida com a nossa, que a gente vivencia, né, na área urbana, tá? E alguns serviços ecossistêmicos que a gente não se dá conta. Então, pode ser que na tua TV esteja pequenininho, mas acompanha comigo, tá? Então, aqui eu coloquei o espaço verde, tá? Então, o que as árvores fazem em diferentes ambientes que elas estão? Aqui nesse espaço eu coloquei a absorção de gás carbônico, que é o CO2. Aqui, em determinado espaço da rodovia, as árvores têm uma importante função de redução de barulho, tá? Fornece sombra, tá? E algumas áreas verdes, próximas a hospitais e escolas, favorecem bem-estar, que é aquele serviço que eu comentei com vocês, que é dar uma acalmada, fazer a gente respirar mais lentamente,
né? A natureza faz com que a gente faça isso. Espaços de recreação e turismo, então aqui está representado um parque. Também existe oportunidade de trabalho, né? Existe a opção de trabalhar perto da natureza, né? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não, acho que é mais ou menos isso. E as áreas verdes e espaços comunitários propiciam a integração e a interação entre as pessoas. Espaços de convívio, tá certo? Então, estamos num parque, estamos juntos com outras pessoas e acabamos trocando. Aí nós temos aqui um serviço ecossistêmico do campo, tá? Esse serviço ecossistêmico talvez vocês tenham vontade de conhecer ou já foram, né, em algum sítio, alguma chácara. Então existe grande polinização, espaços abertos, né, com muita flor, árvore, vegetação de maneira em geral. Propicia oportunidades de atividade física, tá? Então nesses espaços abertos também, a absorção da chuva pelo solo. Não que isso não aconteça na cidade, mas se vocês pararem para olhar lá fora um pouquinho, vocês vão ver que o espaço aberto de solo, que não está recoberto, é bem pequeno. No espaço de campo já é bem maior, né? Aí nós temos aqui o engajamento estético, que é para a gente visualizar, fazer fotografias bonitas. Temos também estudos que sugerem que passar tempo em áreas verdes, em contato com a natureza, diminui a ansiedade. Sim, estar em contato com a natureza também propicia estar, se acalmar de repente, parar um pouquinho, tá? Observação da vida selvagem a gente pode fazer também. E também existem organismos que estão presentes no solo. E para encerrar nossa aula, em todas as aulas nós comentamos sempre sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? E quando a gente fala de serviços ecossistêmicos, estamos falando deste aqui. Vida terrestre, o 15º serviço, 15º ODS, né? O Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. Então, qual é o objetivo, qual é a meta, né? Proteger, recuperar, promover o uso sustentável desses ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, evitar a derrubada dessas florestas, combater a desertificação, tá? E reverter a degradação do meio ambiente e a perda da biodiversidade, tá? Todos esses são metas para serem alcançadas até 2030, tá certo? Então eu me despeço aqui, desejo que vocês fiquem muito bem e até a próxima aula. Ei, olha eu de novo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Já tá pronto para voltar para a escola? E o material? Já separou? Caderno, lápis e caneta. E a máscara? Máscara. Agora ela também é uma parte obrigatória do material escolar. E tem que estar sempre, sempre, sempre com você. Você vem com ela, assiste a aula com ela, vai no banheiro com ela, vai pro recreio com ela. Só tem uma hora que você pode tirar. Na hora de comer ou tomar água. Mas é assim, ó. Primeiro você passa o álcool em gel na mão. E tira a máscara com cuidado, pegando pelo elástico. E coloque dentro de um saquinho vazio. Lembre-se de trazer de casa, hein? Passe o álcool em gel mais uma vez. E daí aproveite o seu lanche. Aí, quando terminar de comer, passa o álcool em gel de novo. E passa direitinho. E coloca a máscara no rosto. Então já sabe, né? Máscara sempre. Ela protege você
seu colega e a sua família. Tô te esperando aqui, hein? Vem logo!